A madrugada de dezembro estava gelada quando Patrícia Nogueira empurrou o carrinho de serviço pelo corredor estreito do avião. 3 da manhã, voo 347 com destino à Fortaleza. E ela sentia o cansaço pesar nos ombros como sempre pesava depois de 7 anos trabalhando em voos noturnos. Seus pés doíam dentro dos sapatos de salto regulamentares, e tudo que ela queria era terminar o serviço, voltar para casa e abraçar Beatriz antes da menina acordar para a escola. A primeira classe estava quieta. Luzes baixas, passengers cochilando ou digitando em notebooks caros. Patrícia conhecia bem aquele cenário. Executivos, empresários, gente que viajava de terno mesmo de madrugada. Ela serviu água para uma senhora de cabelos grisalhos, ajustou o cobertor de um senhor de meia-idade e então parou na poltrona segunda. O homem estava de óculos escuros Cartier, mesmo dentro do avião mal iluminado, barba impecavelmente aparada, terno que devia custar mais do que 3 meses do salário dela. Ele mexia no celular, o brilho da tela iluminando o rosto anguloso. Boa madrugada, senhor. Posso oferecer algo? Patrícia disse no piloto automático, aquele tom profissional que usava há tanto tempo que nem pensava mais. Quando ele ergueu os olhos, o mundo de Patrícia parou. Não podia ser, não era possível. O coração dela disparou, batendo tão forte que ela achou que fosse explodir ali mesmo, no meio do corredor. As mãos começaram a tremer. Ela conhecia aquele rosto, conhecia cada detalhe daquele rosto. Tinha beijado aquele rosto pela última vez, 7 anos atrás, numa manhã de domingo, antes dele sair para uma viagem de negócios da qual nunca voltou. Eduardo. Mas não podia ser Eduardo. Eduardo estava morto. Ela tinha ido ao velório. Tinha chorado sobre o caixão lacrado. Tinha segurado a mão da mãe enquanto baixavam o corpo na terra fria do cemitério. Eduardo estava morto havia 7 anos. Só que aqueles olhos, aquele olhar... Um café expresso, por favor, ele disse. E a voz saiu mais grave, diferente da que ela lembrava, como se ele tivesse forçado o tom para baixo. Patrícia não conseguiu responder. Ficou ali parada, grudada no chão, encarando. Tinha algo diferente, claro. A barba, os óculos, umas cicatrizes quase imperceptíveis perto das têmporas, como de cirurgia plástica mal escondida. Mas era ele. Tinha que ser. E então ela viu. Aquele tique nervoso no canto do olho esquerdo. O mesmo tique que Eduardo tinha quando ficava tenso. Quando mentia sobre ter comido o último pedaço de bolo, ou quando dizia que não tinha gastado demais no fim de semana. O olho piscava de um jeito específico, rápido, quase imperceptível para quem não conhecesse. As mãos dele se moveram para pegar o celular de volta, e Patrícia viu a cicatriz, na mão direita, entre o polegar e o indicador. A cicatriz que ele tinha feito aos 10 anos, consertando a bicicleta velha. A história que ele contava toda vez que alguém perguntava. A marca em forma de meia-lua que nenhuma cirurgia plástica apagaria. Senhora, o café, ele repetiu, e dessa vez havia impaciência na voz. E algo mais. Nervosismo. Ele tinha percebido o choque no rosto dela. Patrícia tentou responder, mas a voz não saiu. O carrinho escorregou um pouco. Ela perdeu o equilíbrio. E a xícara que já estava preparada caiu, espatifando-se no chão do avião com um barulho que pareceu ecoar por toda a cabine. Ai, meu Deus. Me desculpe, senhor. Ela conseguiu gaguejar. Ajoelhando-se rapidamente para pegar os cacos, ele já tinha desviado o olhar, voltado para o celular, como se ela não existisse. Mas Patrícia tinha visto. Tinha visto o segundo em que ele a reconheceu também. Aquele flash nos olhos, aquele momento de pânico contido antes de ele recompor a máscara de indiferença. Patrícia, tá tudo bem. Renata apareceu do outro lado do corredor, preocupada. Eu não tô me sentindo bem, Patrícia sussurrou. Ainda de joelhos, mãos tremendo tanto que ela cortou o dedo num caco de porcelana. Renata, você pode assumir aqui pra mim. Claro, vai pro banheiro, respira um pouco. Patrícia se levantou cambaleando, deixando os cacos no chão e praticamente correu pro banheiro minúsculo no fundo do avião, trancou a porta, segurou na pia e vomitou. O corpo inteiro tremia, não conseguia respirar direito. Hiperventilava.
o ar entrando e saindo em golfadas curtas e desesperadas. Eduardo, vivo, no avião dela, 7 anos. 7 anos chorando, sofrendo, acordando no meio da noite com o peito doendo de saudade. 7 anos criando Beatriz sozinha, trabalhando em 2 turnos, se matando para dar conta das contas. 7 anos acreditando que ele tinha morrido naquele acidente horrível na estrada. E ele estava ali, vivo, de óculos de grife e terno italiano. Patrícia lavou o rosto com água gelada. Tentou se acalmar. Talvez fosse só alguém muito parecido. Gêmeo que ela não conhecia. Não, ridículo. Eduardo era filho único. Mas podia ser uma coincidência incrível. Um sósia perfeito. Ela estava cansada. Estava vendo coisas. Mas e o tique? E a cicatriz? Ela voltou para o corredor, mantendo distância, escondida atrás da cortina que separava a executiva da econômica. Observou. Ele falava ao celular agora, em inglês fluente. E isso era estranho porque Eduardo mal falava inglês. Tinha reprovado 3 vezes no curso de idiomas. Ele gesticulava, mostrava aquele relógio caríssimo no pulso. Patek Philippe. Ela reconheceu porque tinha visto num comercial. Devia custar uma fortuna. Eduardo nunca teve dinheiro assim. Eles moravam num apartamento simples. Tinham um carro usado. Ele era diretor financeiro. Ganhava bem, mas não assim. O avião começou a descida. Patrícia ficou no fundo. Deixou Renata fazer todo o trabalho da primeira classe. Não conseguia parar de observar. Cada gesto dele, cada movimento. A maneira como ele passou a mão no cabelo. Aquele jeito específico, da esquerda para a direita. A forma como ele ajeitou o cinto de segurança. Tudo era familiar. Tudo era dele. Quando pousaram em Fortaleza, Patrícia esperou. Deixou todos os passageiros saírem primeiro. Fingiu arrumar coisas. Organizou o carrinho lentamente. Renata olhou para ela estranhamente, mas não disse nada. No terminal, Patrícia seguiu à distância. Ele tinha só uma mala de mão. Não esperou bagagem. Andava rápido, confiante, olhando para o celular. Ela manteve uns 20 metros de distância, o coração martelando. Do lado de fora, uma limusine preta blindada esperava. Motorista de terno abriu a porta. Eduardo, ou quem quer que fosse, entrou sem olhar para trás. Patrícia ficou parada na calçada, vendo o carro desaparecer no trânsito da madrugada. O frio que ela sentia não tinha nada a ver com a temperatura. Vinha de dentro, daquele lugar onde ela tinha enterrado a dor 7 anos atrás. Naquele momento, com a cidade adormecida ao redor e o céu começando a clarear no horizonte, Patrícia Nogueira tomou a decisão mais importante da sua vida. Ia descobrir a verdade. Não importava o que custasse. Não importava o que encontrasse. Aquele homem era Eduardo. Ela tinha certeza disso nas profundezas da alma. E se ele estava vivo, se tinha fingido a própria morte, ela precisava saber por quê. Precisava saber o que tinha acontecido com o homem que ela tinha amado. Com o pai que Beatriz nunca conheceu. Mesmo que a verdade destruísse a paz frágil que ela tinha construído durante todos aqueles anos. Patrícia não dormiu naquela madrugada. Voltou para São Paulo no voo seguinte, ainda tremendo, ainda tentando processar o que tinha visto. Durante todo o trajeto, ficou encarando o nada, revivendo cada segundo daquele encontro impossível. Quando chegou em casa, já passava das 10 da manhã. Beatriz estava na escola. A casa vazia ecoava seus passos. Patrícia foi direto para o quarto, abriu a gaveta do criado mudo e pegou a caixa de sapatos velha, onde guardava as únicas fotos que restaram de Eduardo. Sentou na cama e abriu devagar, como se o conteúdo pudesse explodir nas mãos dela. Ali estava ele, sorrindo naquela foto tirada no churrasco do primo, abraçado nela no dia do casamento no civil, fazendo careta na praia. Eduardo Martins, seu Eduardo, o mesmo homem que ela tinha visto no avião. As lembranças vieram como uma enxurrada. Conheceram-se num ponto de ônibus. Ele tinha oferecido o guarda-chuva dele porque ela tinha esquecido o dela e a chuva caía forte. Começaram a conversar. Ele era engraçado, gentil, meio desajeitado. Trabalhava como analista financeiro na época. Morava sozinho num apartamento minúsculo. Casaram 2 anos depois. Festa simples. Só família e amigos próximos. Eduardo chorou durante os votos.
E Patrícia achou aquilo a coisa mais linda do mundo. Um homem que não tinha vergonha de mostrar emoção. A gravidez veio 4 anos depois do casamento. Eles tinham tentado por tanto tempo que já estavam considerando desistir quando o teste deu positivo. Eduardo ficou eufórico. Comprou um berço no mesmo dia, mesmo ela tendo só 5 semanas. Começou a fazer planos, falar sobre ensinar a jogar futebol se fosse menino, ou balé se fosse menina. Patrícia passou a mão na barriga. Lembrando daqueles dias, ela estava de 8 meses quando aconteceu. 8 meses. Pesada, feliz, preparando o quartinho da Beatriz. Era uma quinta-feira de manhã. Eduardo tinha viagem de trabalho. Ia para um congresso em Campinas. Voltava no sábado. Beijou a barriga dela antes de sair. Prometeu trazer brigadeiro da padaria boa que tinha lá. Cuida da mamãe, Bia. Ele tinha sussurrado pro ventre dela. Já chamavam o bebê de Bia, diminutivo de Beatriz. Aquele foi o último beijo. A ligação veio às 11 da noite. Patrícia ainda lembrava da voz do policial rodoviário, formal, cuidadosa. Senhora Martins, a senhora é a esposa de Eduardo Martins. O coração dela tinha despencado antes mesmo dele terminar de falar. Acidente na rodovia dos Bandeirantes. Carro capotou, pegou fogo. Eduardo não tinha sobrevivido. Patrícia tinha caído no chão da sala, gritado tão alto que a vizinha veio bater na porta. A dor no peito foi tão forte que ela achou que fosse morrer também. E então as contrações começaram. Parto prematuro. O corpo dela entrando em trabalho de parto 2 dias antes do funeral, como se não aguentasse carregar mais nada. Nem o bebê, nem a dor, nem a vida. Beatriz nasceu de 7 meses e meio. Pequenininha, frágil. Ficou 1 semana na UTI neonatal. Patrícia transitava entre o hospital e o velório, entre cuidar da filha que acabara de nascer e enterrar o homem que amava. O caixão tinha ficado lacrado, corpo muito queimado. Disseram. Melhor lembrar dele como era. Patrícia não questionou na época. Estava anestesiada pela dor, funcionando no automático. Assinou papéis, aceitou condolências, segurou a mão da mãe durante o enterro. Neuza tinha sido sua salvação naqueles primeiros meses. Cuidou de Beatriz enquanto Patrícia se recuperava do parto e tentava não enlouquecer de tristeza. Você tem que ser forte pela menina, a mãe repetia. Ela precisa de você. E Patrícia tinha sido forte. Voltou a trabalhar quando Beatriz fez 3 meses. Pegou os voos noturnos porque pagavam mais, mesmo significando ficar longe da filha. Economizou cada centavo. Abriu uma poupança para o futuro de Beatriz, para o dia em que ela fosse para a faculdade. Foram 7 anos assim. Acordar, cuidar da filha, trabalhar, dormir pouco, recomeçar. Nos primeiros anos, chorava todo dia. Depois, só 1 vez por semana. Depois, 1 vez por mês. A dor tinha virado uma companheira constante. Mas ela aprendeu a conviver. Beatriz cresceu linda, esperta, cheia de perguntas. Mamãe, como era o papai? Patrícia mostrava as fotos, contava histórias, transformou Eduardo numa memória bonita para a filha. O pai herói que tinha partido cedo demais. E agora tudo era mentira. Patrícia guardou as fotos de volta, fechou a caixa com força, pegou o celular, procurou no Google. Carlos Barreto, detetive particular. Tinha ouvido falar dele por uma colega de trabalho que tinha usado os serviços dele para investigar um ex-marido que não pagava pensão. Ligou, uma voz masculina atendeu no 3º toque. Barreto? Alô, Sr. Carlos, meu nome é Patrícia Nogueira. Preciso contratar seus serviços. Que tipo de caso, senhora? Patrícia respirou fundo. Preciso que investigue alguém que deveria estar morto há 7 anos. Houve uma pausa do outro lado. Melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir ao escritório hoje à tarde. Ela podia. Tinha 15 dias de férias acumuladas que nunca tirou. Ia usar agora. O escritório de Carlos Barreto ficava num prédio velho no centro. 3º andar sem elevador. Patrícia subiu as escadas com o coração acelerado. A porta tinha uma placa simples. Investigações Barreto. Carlos era um homem na casa dos 50. Cabelos grisalhos, olhos cansados de quem tinha visto coisa demais. Ex-policial federal, ele explicou. Aposentado depois de levar um tiro numa operação.
Patrícia contou tudo. O acidente, os 7 anos, o voo, o homem idêntico ao marido morto. Carlos escutou em silêncio, fazendo anotações. A senhora tem certeza absoluta de que era ele? Perguntou quando ela terminou. Tenho, sei que parece loucura, mas eu conheci aquele homem por 6 anos. Era ele. Carlos tamborilou os dedos na mesa. Sabe quanto custa uma investigação dessas? Patrícia engoliu seco. Quanto? Depende do que encontrarmos. Mas, para começar, uns 50 mil. Ela sentiu o estômago revirar. Era quase tudo que tinha guardado para Beatriz. Eu tenho 85 mil. É para a faculdade da minha filha. Senhora Patrícia, eu sei o que estou fazendo. Ela olhou direto nos olhos dele. Preciso saber a verdade. Se ele tiver fingido a morte, deixado eu e minha filha. Preciso saber. Carlos suspirou. Tá bom. Vou precisar de 15 dias. Talvez menos. Me passe todos os dados dele. Fotos, documentos, tudo que tiver. Naquela tarde mesmo, Patrícia foi até a escola buscar Beatriz mais cedo. Abraçou a menina com força, sentindo o coração apertar. Mamãe, tá tudo bem? Beatriz perguntou, estranhando o abraço apertado. Tá sim, meu amor. A mamãe só tá cansada. Levou a filha pra casa da avó Neuza. Mãe, preciso que cuide da Bia uns dias. Vou tirar uma folga, resolver umas coisas. Neuza olhou pra ela com aquela intuição de mãe. Patrícia, o que tá acontecendo? Nada demais, mãe. Só preciso de um tempo. Mentiu. Mas tinha mentido pra si mesma durante 7 anos, acreditando numa morte que talvez nunca tivesse acontecido. Agora ia descobrir a verdade. Mesmo que ela destruísse tudo, Carlos Barreto começou o trabalho no dia seguinte. Patrícia tinha transferido metade do valor, R$42 mil, e entregado uma pasta com tudo que tinha de Eduardo. Certidão de nascimento, CPF, fotos, endereços antigos, nome da empresa onde trabalhava, Construtora Vitória. Carlos leu em voz alta, anotando. Grande empreiteira. Ele era o que lá? Diretor financeiro. Tinha sido promovido uns 6 meses antes do acidente. Carlos assentiu, rabiscando mais notas. E o corpo foi enterrado onde? Cemitério da Consolação, setor 7. Vou precisar dos documentos do acidente também. Boletim de ocorrência, laudo do IML, tudo. Patrícia tinha guardado numa caixa, junto com as coisas de Eduardo que não teve coragem de jogar fora. Trouxe tudo no dia seguinte. Os primeiros dias foram uma tortura. Patrícia ficava em casa, incapaz de fazer qualquer coisa que não fosse esperar o telefone tocar. Tentava se distrair limpando a casa, mas acabava parada no meio da sala, encarando o nada, revivendo o momento no avião. Carlos ligava de vez em quando com atualizações pequenas. Confirmei o voo para Fortaleza, consegui a lista de passageiros, tinha um tal de Roberto Mendes na primeira classe, assento Secunda, esse é o nome que ele tá usando, Roberto Mendes. Um nome comum, sem graça. Patrícia repetiu mentalmente, tentando associar aquele nome ao rosto de Eduardo. No terceiro dia, Carlos conseguiu uma foto, mandou por WhatsApp. Patrícia abriu a imagem com as mãos tremendo. Era ele, de terno escuro, óculos escuros, saindo de um prédio comercial em Fortaleza. A barba estava diferente, mais curta, mas era ele. Não havia dúvida. Patrícia passou o dedo pela tela do celular, ampliando a imagem, aquela postura, aquele jeito de andar levemente inclinado para frente. Era Eduardo. Meu Deus! Ela sussurrou para a sala vazia. Carlos ligou 1 hora depois. Esse Roberto Mendes é empresário. Tem conta em banco grande, movimentação pesada, viaja muito entre Brasil e exterior, mora num apartamento de alto padrão em Fortaleza, também tem endereço nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, lugar onde gente rica esconde dinheiro. Patrícia sentou na cadeira da cozinha, sentindo as pernas fraquejarem. Mas o Eduardo, ele nunca teve esse tipo de dinheiro. A gente morava num apartamento alugado. Carlos, tinha um Corsa velho. Pois é, tô investigando de onde veio essa grana toda. Carlos fez uma pausa. Patrícia, preciso que se prepare, se for mesmo ele. E se ele fingiu a própria morte? Não foi por acidente. Foi planejado. Ela já sabia disso no fundo.
Mas ouvir em voz alta fez tudo ficar mais real, mais doloroso. No 5º dia, Carlos foi ao IML. Conversou com conhecidos antigos da época em que era policial federal. Conseguiu cópia do laudo da morte de Eduardo Martins. Ligou para Patrícia assim que saiu de lá. Tem algo estranho. O quê? O médico legista que assinou o laudo era Fernando Arantes, conheço ele. Bom profissional, mas... digamos que tem fama de ser flexível quando o preço é certo. Patrícia sentiu um frio na espinha. Tá dizendo que ele pode ter falsificado o laudo. Tô dizendo que é uma possibilidade. O corpo estava muito carbonizado. Identificação foi feita principalmente por documentos encontrados no carro e depois confirmada por DNA. Mas DNA pode ser manipulado se você tiver os contatos certos. Meu Deus. Carlos, você tá falando sério? Infelizmente tô. Vou investigar mais a fundo. Já pedi para um contato meu no laboratório dar uma olhada nos registros daquela época. Patrícia desligou e vomitou na pia da cozinha. A possibilidade de que Eduardo tinha planejado tudo, tinha falsificado a própria morte, tinha deixado ela sofrer de propósito. Era insuportável. Naquela noite, Neuza ligou. Patrícia, a Beatriz está perguntando por você. Quando você volta? Logo, mãe. Só mais uns dias. Filha, o que tá acontecendo? Você não tá bem. Eu tô percebendo. Patrícia quase contou. Quase desabafou tudo. Mas engoliu as palavras. Tô bem, mãe. Só resolvendo umas coisas. Beija a Bia por mim. No 7º dia, Carlos descobriu a primeira grande pista. Ligou às 10 da noite. Voz tensa. Patrícia, preciso que venha ao escritório amanhã cedo. Descobri algo importante. Ela mal dormiu. Às 7 da manhã já estava batendo na porta do escritório. Carlos abriu com cara de quem também não tinha pregado o olho. Tinha papéis espalhados pela mesa. Fotos, documentos. Senta, ele disse. Patrícia sentou, coração martelando. Comecei a investigar as finanças da construtora Vitória na época em que Eduardo trabalhava lá. Conversei com um ex-funcionário que ainda tinha contato. A Carlos pegou uma pasta. 3 meses antes do acidente, teve uma auditoria interna programada, rotina, nada demais. Mas alguém tentou adiar. Eduardo, ele, usou várias desculpas. Disse que os sistemas estavam sendo atualizados, que precisava de mais tempo para organizar os dados. Mas a auditoria foi marcada mesmo assim. Para acontecer uma semana depois do acidente dele, Patrícia sentiu o estômago revirar. Ele estava roubando. Parece que sim. Consegui acesso a alguns registros. Nos 3 anos anteriores à morte dele, teve movimentações estranhas. Pequenas quantias, nada que chamasse atenção isoladamente. Mas quando você soma tudo... Carlos deslizou uma planilha pela mesa. Estamos falando de muito dinheiro, Patrícia. Ela olhou para os números, mas mal conseguia processar. Milhões. Eram milhões de reais. Ele criou empresas fantasmas. Carlos continuou. Desvios disfarçados de pagamentos legítimos a fornecedores. Foi esperto. Fez aos poucos, mas quando percebeu que a auditoria ia descobrir, bolou um plano para desaparecer? O acidente. Exatamente. E para isso funcionar, ele precisava de um corpo. O silêncio pesou na sala. Patrícia olhou para Carlos, vendo o reflexo da própria horror nos olhos dele. Você tá dizendo que ele matou alguém? Carlos passou a mão no rosto, cansado. Tô dizendo que o corpo no carro não era dele, e alguém teve que morrer naquele acidente. Patrícia se levantou, cambaleou até a janela. Lá fora, São Paulo acordava para mais um dia normal. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, vida acontecendo. E ali, naquela sala, o mundo dela desmoronava de novo. Quem? Ela conseguiu perguntar. Quem era? Ainda não sei, mas vou descobrir. Carlos foi até ela. Patrícia, você tem certeza que quer continuar? Porque o que vamos encontrar não vai ser bonito. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo. Ele me deixou. Deixou nossa filha. Fingiu que morreu e me deixou sofrer por 7 anos. A voz saiu trêmula, mas firme. Eu preciso saber tudo, Carlos. Tudo. Ele assentiu. Então vamos até o fim. Nos dias seguintes, Carlos trabalhou sem parar. Rastreou movimentações bancárias. Conversou com ex-colegas de Eduardo na construtora. Investigou o médico legista Fernando Arantes.
Cada peça que se encaixava tornava o quadro mais sombrio. No 10º dia, ele descobriu sobre Ronaldo de Souza. Patrícia estava em casa quando o telefone tocou. Atendeu no primeiro toque. Achei quem estava no carro. Carlos disse, voz pesada. Ela segurou o telefone com força. Quem? Ronaldo de Souza, homem em situação de rua, tinha ficha na assistência social, mas ninguém procurou por ele depois que sumiu. Era parecido fisicamente com Eduardo, altura similar, peso similar. Meu Deus. Patrícia, senta. Tem mais. Ela sentou na beirada da cama, preparando-se para o pior. Fernando Arantes, o legista, recebeu R$2 milhões 3 dias antes do acidente. Depósito numa conta offshore. Rastreei. Veio de uma das empresas fantasmas de Eduardo, 2 milhões, para falsificar um laudo, para transformar um homem inocente em outro. E o DNA? Ela perguntou, voz quase sumindo. Laboratório particular. Também recebeu pagamento. Usaram a amostra de outra pessoa. Provavelmente algum parente de Eduardo. O corpo estava carbonizado demais para contestar. Patrícia desligou o telefone e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido. Por tudo que tinha acreditado. Chorou pelo homem que ela amou e que nunca existiu de verdade. E chorou por Ronaldo de Souza. Um estranho que morreu queimado para que Eduardo Martins pudesse viver. Carlos marcou reunião no escritório para o 12º dia de investigação. Quando Patrícia chegou, encontrou a mesa dele coberta de documentos, fotos e planilhas. Ele tinha olheiras profundas e roupa amarrotada. Como se tivesse passado a noite ali. Café, ele ofereceu. Patrícia negou com a cabeça. Só queria ouvir. Queria que aquilo acabasse logo, mesmo sabendo que cada palavra ia doer. Carlos sentou. Organizou os papéis. Consegui acesso aos registros bancários completos. Levou tempo. Precisei chamar favores de gente que ainda trabalha na Federal. Mas valeu a pena. Ele deslizou uma pasta grossa pela mesa. Patrícia abriu, vendo números que não faziam sentido. Muitos zeros. Transações em datas diferentes. Contas em países que ela mal sabia localizar no mapa. Eduardo começou o esquema há 7 anos e meio. Carlos explicou. Logo depois de ser promovido a diretor financeiro, ele tinha acesso privilegiado. Assinava transferências. Aprovava pagamentos. Foi esperto. Nunca desviou quantias grandes de uma vez. Eram valores pequenos. Espalhados ao longo dos meses. Quanto? Patrícia perguntou, voz rouca. No total, 50 milhões de reais. O número a atingiu como um soco. 50 milhões. Enquanto ela trabalhava em voos noturnos para pagar o aluguel. Enquanto economizava cada centavo para Beatriz, Eduardo tinha roubado 50 milhões. Como? Foi tudo que ela conseguiu dizer. Carlos virou algumas páginas. Empresas fantasmas. Ele criou fornecedores falsos. Aprovava pagamentos para eles. O dinheiro ia para contas offshore. Pulava por vários países até ficar impossível rastrear sem investigação profunda. Bahamas, Ilhas Cayman, Panamá. Ele estudou. Patrícia planejou cada detalhe. Ela lembrou de Eduardo em casa, no notebook até tarde. Dizia que era trabalho, que tinha relatórios para fechar. Ela levava café para ele, beijava seu ombro, deixava ele em paz. Nunca suspeitou, nunca imaginou que o marido estava construindo uma vida inteira às escondidas. Quando a auditoria foi marcada, ele deve ter entrado em pânico. Carlos continuou. 3 anos desviando dinheiro. E de repente ia ter gente vasculhando cada centavo. Ele tinha no máximo 2 semanas para sumir. E foi quando bolou o acidente. Sim, mas para isso funcionar, ele precisava de ajuda. Carlos abriu outra pasta. Fernando Arantes, o legista. Encontrei registros de conversas entre eles, e-mails deletados que um técnico meu conseguiu recuperar do servidor da construtora. Ele mostrou impressões de e-mails. Patrícia leu sentindo náusea crescer. Precisamos conversar. Assunto delicado. Vale a pena. 2 semanas. Preciso de 2 semanas para organizar tudo. Confirmado. Vai dar certo. Fernando recebeu 2 milhões. Carlos disse. Mas não foi só ele. O laboratório que fez o exame de DNA também foi pago. 500 mil reais. E teve mais gente envolvida. Advogado que ajudou a montar as empresas offshore. Contador que lavou o dinheiro. Eduardo montou uma rede.
Patrícia fechou os olhos, tentando respirar. E o homem no carro, o Ronaldo. A expressão de Carlos ficou ainda mais sombria. Ronaldo de Souza, 52 anos. Morava nas ruas havia uns 5. Tinha problema com bebida, nenhuma família conhecida. Eduardo deve ter passado semanas procurando alguém com o perfil certo, altura similar, estrutura física parecida. Como ele fez? Carlos hesitou. Tem um bar perto da rodoviária onde o Ronaldo costumava ficar. Conversei com o dono. Ele lembra de um homem bem vestido oferecendo bebida para o Ronaldo umas 3 semanas antes do acidente. Ofereceu muito. Cachaça boa, cerveja importada. O Ronaldo ficou feliz. Achou que tinha feito um amigo. Patrícia sentiu bile subir pela garganta. Na noite do acidente, Eduardo deve ter encontrado ele de novo. Ofereceu mais bebida. Deixou ele completamente bêbado. Colocou ele no Mercedes, junto com os próprios documentos. Dirigiu até aquela estrada deserta na Bandeirantes. E então provocou o acidente. Sim, bateu o carro numa árvore. Derramou gasolina. Ateou fogo. O corpo ficou carbonizado, irreconhecível, com os documentos de Eduardo no carro e o corpo tendo estrutura física similar. A identificação inicial foi fácil. E depois Fernando falsificou o laudo oficial. E o DNA? Carlos mostrou outro documento. Esperto, Eduardo tinha guardado o material genético de um primo que morreu anos atrás. Cabelo, escova de dente. Passou para o laboratório. Eles usaram aquilo no exame, quando confrontaram com as amostras do corpo queimado. Deu match parcial suficiente para confirmar parentesco próximo, com o laudo do legista dizendo que era Eduardo Martins. Ninguém questionou. Patrícia se levantou, foi até a janela, precisava de ar, mas a janela estava fechada. Sentiu-se sufocada, presa naquela sala com a verdade esmagadora. Ele matou um inocente, ela sussurrou. Matou um homem que não tinha nada, que já vivia na pior situação possível, e usou ele como peça descartável. Foi isso que ele fez, sim. Ela virou-se para Carlos, lágrimas escorrendo. Eu vivi com esse homem por 6 anos. Dormi do lado dele, engravidei dele. Como eu não vi, como eu não percebi que ele era capaz disso. Patrícia, não se culpe gente assim. Eles são bons em esconder quem realmente são, mas a culpa estava lá, pesada no peito dela. Todas as vezes que Eduardo tinha mentido sobre trabalhar até tarde, todas as viagens que ele fazia, que ela achava que eram a negócios, ele estava construindo sua fuga, e ela tinha sido ingênua demais para perceber. Tem mais, Carlos disse relutante. Como pode ter mais? Ele mostrou fotos recentes, Eduardo, ou Roberto Mendes, em restaurantes caros, em iates, com relógio de ouro no pulso. Ele está vivendo a vida que sempre quis. Apartamento de cobertura em Fortaleza, casa nas Ilhas Cayman, viaja de primeira classe, come em lugares que cobram mais numa refeição do que você ganha num mês. Patrícia olhou as fotos, cada uma facada. Ali estava o homem que ela tinha chorado, que tinha posto numa caixão no chão, que tinha transformado em memória bonita para a filha. Ali estava o monstro que tinha matado um inocente e abandonado a família grávida. Quando você viu ele no avião, Carlos disse. Ele estava voltando das Ilhas Cayman. Tem registro de entrada dele no Brasil 3 vezes nos últimos 6 meses, sempre com identidade falsa, sempre por pouco tempo. Por que ele volta? Com todo esse dinheiro, podia ficar fora para sempre. Ainda tem negócios aqui, propriedades, investimentos, e agora descobri outra coisa. Carlos pegou um último documento. Ele está voltando de novo. Daqui a 10 dias, Patrícia ergueu a cabeça. Como você sabe? Herança. O tio dele morreu, deixou uma propriedade em São Paulo para assinar os papéis da transferência. Tem que ser presencialmente. Exigência do cartório. Os advogados já agendaram. Eduardo vai ficar num hotel de luxo aqui na cidade. Algo mudou dentro de Patrícia naquele momento. A dor começou a dar lugar a outra coisa. Raiva. Determinação. Eduardo tinha destruído tudo. Sua vida, a inocência de Beatriz, a vida de Ronaldo de Souza, e achava que ia continuar vivendo no luxo, impune, livre. Eu quero confrontar ele, ela disse. E Patrícia,
Quero olhar nos olhos dele e dizer que eu sei, que descobri tudo. Carlos ficou em silêncio, pensando. Tem um jeito melhor que confronto. Qual? Justiça. Tenho contatos na procuradoria. Com essas provas, eles podem prender ele. Desvio de verba, homicídio, falsidade ideológica. Ele vai pagar, Patrícia. Vai passar o resto da vida na cadeia. Ela pensou em Beatriz, em como explicar para a menina que o pai que ela nunca conheceu era um assassino. Pensou em todos os anos que tinha passado mentindo para si mesma, vivendo numa ilusão. Pensou em Ronaldo de Souza, que tinha morrido queimado porque estava no lugar errado. Conheceu a pessoa errada. Então, vamos fazer isso, ela disse. Voz firme pela primeira vez em dias. Vamos acabar com ele. Carlos assentiu. Vou marcar com meu contato na procuradoria amanhã. Leva todas essas provas. Eles vão querer te ouvir também. Pegar seu depoimento. Patrícia olhou pela janela de novo, lá fora. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. 7 anos. 7 anos vivendo uma mentira. Mas acabou. A verdade tinha vindo à tona. E agora ia fazer justiça. Não por vingança, mas porque era o certo. Patrícia passou a noite inteira acordada, deitada na cama, encarando o teto, a cabeça fervilhando com pensamentos que não paravam. A raiva vinha em ondas, misturada com uma dor tão profunda que parecia física. 50 milhões de reais, um homem morto queimado, 7 anos de mentiras. Levantou antes do amanhecer, fez café forte e sentou na mesa da cozinha. Pegou de um papel e caneta. Precisava botar para fora, organizar os pensamentos. Começou a escrever tudo o que queria dizer para Eduardo quando o visse. Você me deixou grávida de 8 meses. Você me fez enterrar um estranho achando que era você. Você tirou o pai da nossa filha. Você matou um inocente. As palavras saíam raivosas no papel, a letra ficando cada vez mais torta. Ela imaginou a cena. Entrar no quarto de hotel dele, jogar tudo na cara, gritar, chorar, fazer ele sentir pelo menos um pouco da dor que tinha causado. Mas então pensou em Beatriz. A menina ia crescer sabendo que o pai era um assassino. Ia ver a mãe nos jornais, envolvida num escândalo. Ia sofrer bullying na escola, carregar esse peso pro resto da vida. Patrícia amassou o papel e jogou no lixo. Às 9 da manhã, Carlos ligou. Consegui marcar para hoje à tarde. Procurador João Henrique Campos. Bom profissional. Já trabalhou em casos grandes de corrupção. 3 horas, no Ministério Público. Você consegue? Consigo. Ela tomou banho, vestiu a roupa mais séria que tinha. Calça social preta, blusa branca, olhou-se no espelho. Tinha olheiras, o rosto mais magro. 7 anos tinha envelhecido sozinha. E as últimas 2 semanas tinham envelhecido mais ainda. Mas tinha algo diferente nos olhos dela agora. Uma dureza que não existia antes. O prédio do Ministério Público era imponente, todo de vidro e concreto. Patrícia entrou com Carlos, passaram por detectores de metal, subiram até o 7º andar. João Henrique Campos era um homem alto. De uns 40 anos, cabelo curto e óculos de armação fina. Apertou a mão dela com firmeza. Senhora Patrícia, sente-se, por favor. Carlos me passou um resumo do caso. Impressionante, devo dizer. Ela sentou numa cadeira de couro. Carlos ao lado. O procurador abriu um notebook. Vou gravar nosso depoimento. Se não se importa, preciso de tudo registrado oficialmente. Patrícia contou tudo de novo. O voo, o reconhecimento, a investigação, as descobertas. João Henrique ouvia atento, fazendo perguntas específicas de vez em quando. A senhora tem certeza absoluta de que o homem no avião era seu marido? Tenho. Eu vivi 6 anos com ele. Conheço cada detalhe. E as provas que o Sr. Carlos reuniu? Ele olhou para o detetive. Carlos abriu a pasta, mostrou tudo. Registros bancários, e-mails recuperados, comprovantes de pagamento para Fernando Arantes e para o laboratório, fotos de vigilância, documentos das empresas fantasmas. João Henrique examinou cada papel com atenção. Ficou em silêncio por longos minutos, apenas lendo, conferindo datas, fazendo anotações. Isso é um caso complexo, ele disse finalmente. Mas vocês fizeram um trabalho excelente. Com essas provas, podemos abrir investigação oficial e...
Quando ele voltar ao Brasil, efetuar a prisão? Quando? Patrícia perguntou. Ele chega em 10 dias, correto? Vou pedir mandado de prisão preventiva. Assim que ele pisar em solo brasileiro, será detido. Patrícia sentiu um alívio estranho. Ia acontecer. Eduardo ia pagar. Tem uma coisa, ela disse. Eu quero vê-lo, antes da prisão. João Henrique franziu a testa. Senhora Patrícia, não sei se é boa ideia. Preciso olhar nos olhos dele e dizer que eu sei, que descobri tudo. Pode ser perigoso. Ele já matou uma vez. Ele não vai me machucar num hotel cheio de gente. E o Carlos vai estar comigo. Ela olhou para o detetive que assentiu. Por favor, preciso disso para fechar esse ciclo. O procurador trocou olhares com Carlos. Se for rápido, e se houver agentes federais prontos para intervir imediatamente após, podemos coordenar? Obrigada. Saíram do Ministério Público no fim da tarde. Patrícia sentiu-se estranhamente calma. O plano estava em movimento, não tinha mais volta. Você tem certeza disso? Carlos perguntou no estacionamento. Do confronto. Tenho. Sei que parece bobagem, mas preciso dizer para ele. Preciso que ele saiba que não saiu impune. Que alguém descobriu. Carlos assentiu. Entendo. Só tome cuidado com o que espera desse encontro. Gente como Eduardo, eles não sentem culpa como a gente. Ele pode não reagir do jeito que você imagina. Ela sabia disso, mas precisava mesmo assim. Naquela noite, foi buscar Beatriz na casa de Neuza. A menina correu para abraçá-la, e Patrícia segurou a filha com força, sentindo lágrimas subirem. Mamãe, você sumiu, Beatriz reclamou. Desculpa, meu amor. A mamãe estava resolvendo umas coisas importantes. Neuza olhou para ela com aquela expressão de mãe que sabe quando algo está errado. Fica para jantar, fiz lasanha. Patrícia aceitou, sentaram à mesa, as 3, e por algumas horas ela conseguiu fingir normalidade. Ouviu Beatriz contar sobre a escola, sobre a apresentação de dança que estava ensaiando, sobre a amiguinha nova. Olhou para a filha, aqueles olhos castanhos, aquele sorriso largo, e sentiu o peito apertar. Beatriz tinha o sorriso de Eduardo, a mesma covinha no canto da boca. Como ia contar para ela? Como ia explicar que o pai que ela nunca conheceu era um monstro? Patrícia. Neuza chamou quando Beatriz foi pro quarto brincar. O que tá acontecendo? E não me diz que é nada, porque eu te conheço. Patrícia respirou fundo. Mãe, descobri uma coisa sobre o Eduardo. Que tipo de coisa? Algo muito ruim, que vai mudar tudo. Mas eu não posso falar agora. Em breve vai sair nos jornais e aí você vai entender. Neuza segurou a mão da filha. Seja lá o que for, eu tô aqui. Você sabe disso, né? Eu sei, mãe. Obrigada. Voltou para casa com Beatriz, deitou a menina na cama, leu uma história. Quando a filha pegou no sono, Patrícia ficou ali sentada, só olhando. Aquela criança inocente, que não tinha culpa de nada. Decidiu naquele momento, faria o certo. Não pela vingança, não pela raiva, mas pela justiça, por Beatriz, que merecia saber a verdade, por Ronaldo de Souza, que merecia ser lembrado, por todas as pessoas que Eduardo tinha enganado e prejudicado. Os dias seguintes passaram devagar. Carlos mantinha contato constante, confirmando os preparativos. João Henrique tinha conseguido o mandado de prisão. Agentes federais estariam de prontidão. Eduardo chegaria numa quinta-feira à noite. Ficaria no Hotel Maxud Plaza. A assinatura da herança estava marcada para sexta de manhã, num cartório nos Jardins. Patrícia e Carlos combinariam de ir ao hotel na quinta à noite. Conversa rápida, 15 minutos no máximo. E então os agentes entrariam. Na noite de quarta-feira, Patrícia não conseguiu dormir de novo. Escreveu uma carta para Beatriz. Caso algo desse errado, guardou num envelope lacrado. Deixou na gaveta com instruções para Neuza. Minha filha amada, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Quero que você saiba que tudo que fiz foi por amor. Por você, por mim, pela verdade. Seja forte, seja melhor que eu. E saiba que sempre, sempre, você foi a coisa mais importante da minha vida. Te amo infinitamente, mamãe. Na quinta de manhã, levou Beatriz para a escola como sempre.
Beijou a testa da menina, segurou o abraço um pouco mais. Mamãe, tá tudo bem? Beatriz perguntou estranhando. Tá sim, meu amor. Vai, senão vai se atrasar. Viu a filha entrar na escola, aquela mochila rosa nas costas, e sentiu o coração apertar. À tarde, Carlos ligou. Ele chegou, acaba de fazer check-in no hotel. Quarto 1205, os agentes já estão posicionados. A gente sobe às 8 da noite. Patrícia olhou para o relógio. Faltavam 4 horas. 4 horas para finalmente encarar o fantasma que tinha assombrado sua vida por 7 anos. Patrícia trocou de roupa 3 vezes antes de sair de casa. Queria parecer forte, confiante, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia abotoar a blusa. Acabou escolhendo calça jeans e uma camisa branca simples. Não era para impressionar, era para confrontar. Carlos passou para buscá-la às 7h30. Ele dirigiu em silêncio pelas ruas de São Paulo. O trânsito pesado mesmo sendo quinta à noite. Patrícia olhava pela janela sem ver nada, o estômago embrulhado. Ainda dá tempo de desistir, Carlos disse quando pararam num sinal vermelho. Não vou desistir, só quero ter certeza de que você tá preparada. Ele pode dizer coisas para te magoar, tentar manipular. Gente assim é expert nisso. Eu sei, mas preciso fazer isso, Carlos. Preciso olhar nos olhos dele e dizer que ele não ganhou. Chegaram ao Maxud Plaza às 8h-10. O hotel era luxuoso, todo de mármore e lustres de cristal. Patrícia nunca tinha entrado num lugar assim. Porteiros de libré abriram as portas. O lobby cheirava a perfume caro. Carlos foi direto para a recepção. Mostrou identidade de investigador particular. Temos reunião com o hóspede do quarto 1205. Ele está esperando. Mentira, claro. Mas o recepcionista nem questionou. Subiram de elevador, aqueles espelhos por todos os lados. Patrícia olhou para a própria imagem. Rosto pálido, olhos arregalados. Respirou fundo. Tentou se acalmar. Os agentes estão no andar de baixo. Carlos sussurrou. Qualquer problema, é só gritar. Eles sobem em segundos. O corredor do 12º andar era silencioso. Carpete grosso abafando os passos. Porta 1205. Patrícia parou na frente. O coração batendo tão forte que doía. Carlos tocou a campainha. Passos do outro lado. A porta se abriu. E ali estava ele. Eduardo Martins. Vivo. Real. A poucos centímetros dela. Ele usava calça de linho bege e camisa polo azul marinho. Sem os óculos escuros agora. Ela via os olhos dele. Os mesmos olhos que costumavam olhá-la com carinho. Agora havia só surpresa. E então, algo parecido com pânico. O quê? Ele começou. Mas a voz falhou. Oi, Eduardo. Patrícia disse. E ficou impressionada com como sua própria voz saiu firme. Ou prefere que eu chame de Roberto? Ele ficou congelado na porta por uns 3 segundos. Então tentou fechá-la. Mas Carlos foi mais rápido, botando o pé no caminho. Acho melhor conversarmos. Carlos disse, tom educado, mas firme. Eduardo olhou para o corredor vazio, calculando. Devia estar pensando em gritar, chamar segurança. Mas isso chamaria a atenção. E era a última coisa que ele queria. 5 minutos. Ele disse finalmente, abrindo a porta. O quarto era enorme. Sala de estar com sofás de couro, vista para a Avenida Paulista. Minibar completo. Devia custar mais por noite do que Patrícia ganhava numa semana. Eduardo fechou a porta. Ficou encostado nela, braços cruzados. Tentava parecer calmo, mas Patrícia via o tique nervoso no olho. O mesmo tique de sempre quando ele mentia. Como me encontrou? Ele perguntou. Não foi tão difícil. Patrícia respondeu. Você ficou descuidado ou arrogante demais para se preocupar. Não sei do que você tá falando. Para. A voz dela saiu dura. Para de fingir. Eu sei de tudo, Eduardo. Dos 50 milhões que você roubou. Das empresas fantasmas. Do Fernando Arantes, do laboratório. Ela deu um passo para frente. Eu sei do Ronaldo de Souza. O rosto dele ficou branco. Ali estava a confirmação que ela precisava. O reconhecimento da culpa. Patrícia. Ele começou. 7 anos. Ela o interrompeu. Voz tremendo agora. 7 anos eu chorei por você. 7 anos eu contei para nossa filha como o pai dela era maravilhoso. 7 anos trabalhando que nem louca para dar conta sozinha de tudo.
E você estava vivo esse tempo todo. Vivendo no luxo com dinheiro roubado, Eduardo descruzou os braços. Passou a mão no cabelo. Você não entende. Entendo sim. Você matou um inocente para fingir que tinha morrido. Deixou ele queimar no seu lugar. Um homem que não tinha nada, que já vivia na rua. E você usou ele como se fosse lixo. Foi um acidente. Ele já estava bêbado. Mentira. Patrícia gritou. Você planejou tudo. Os e-mails, os pagamentos, tudo. A gente tem provas de tudo. Eduardo ficou em silêncio, o maxilar tenso. Então ele fez algo que Patrícia não esperava. Riu. Uma risada amarga, sem humor. Provas. Ele balançou a cabeça. Você acha que provas importam? Você tem ideia de quantos advogados eu posso pagar? De quantas pessoas eu posso subornar? Não vai funcionar dessa vez. Não. Ele se aproximou, e Patrícia precisou se segurar para não recuar. Você acha que é a primeira pessoa esperta que tenta me pegar? Eu construí isso com cuidado, Patrícia. Cada detalhe foi pensado. Cada ponta solta foi amarrada. Carlos deu um passo à frente, ficando entre os dois. O Ministério Público já tem tudo. Já tem mandado de prisão com seu nome. Eduardo olhou para ele como se tivesse acabado de notar sua presença. E quem é você? Detetive particular de 5ª categoria? Alguém que juntou provas suficientes para te botar na cadeia pelo resto da vida. Na cadeia? Eduardo riu de novo. Você não sabe como o mundo funciona, né? Gente como eu não vai pra cadeia. A gente paga, a gente negocia, a gente sai livre. Sempre. Patrícia sentiu náusea. Ali estava o verdadeiro Eduardo. Não o homem gentil que ofereceu guarda-chuva na chuva. Não o marido que chorou nos votos de casamento. Aquele era o monstro que tinha estado escondido o tempo todo. Você não sente nada? Ela perguntou. Nem um pouco de culpa. Eduardo a encarou. Culpa? Por quê? Por ter sido esperto o suficiente para pegar o que era meu por direito. Eu trabalhei naquela empresa por anos. Patrícia. Anos fazendo os ricos ficarem mais ricos. Achei que merecia a minha parte. E eu, e a Beatriz, algo passou pelo rosto dele, rápido, quase imperceptível. Talvez remorso. Mas então ele suspirou, como se estivesse cansado da conversa. Vocês ficaram bem? Você arrumou emprego, criou a menina, ficou melhor assim. Eu nunca fui bom com criança mesmo. As palavras foram como tapas. Patrícia sentiu lágrimas subirem, mas se recusou a deixá-las cair. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Você tá certo numa coisa, ela disse, voz firme. A gente ficou melhor sem você, muito melhor, porque você tá morto pra gente, Eduardo. Morreu há 7 anos, e é assim que vai ficar. Melodramática como sempre. Os agentes federais estão neste hotel agora, Carlos disse. Em 2 minutos. Vão bater nessa porta. Você pode tentar fugir, mas não vai chegar longe. Eduardo olhou para a porta, depois de volta para eles. Pela primeira vez, Patrícia viu medo de verdade nos olhos dele. Vocês não podem fazer isso, ele disse, voz perdendo a arrogância. Já fizemos. Patrícia respondeu. Ele deu 2 passos para trás. Olhou em volta como um animal encurralado. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso pagar vocês quanto vocês querem. 1 milhão, 2. Não quero seu dinheiro sujo, Patrícia disse com nojo. 3 milhões então. 5, Patrícia. Pensa na Beatriz. Com 5 milhões você pode dar tudo para ela. Faculdade, casa, futuro garantido. Minha filha não precisa de dinheiro de assassino. Eduardo abriu a boca para responder. Mas batidas na porta o interromperam. Fortes, oficiais. Polícia Federal, abra a porta. O rosto de Eduardo ficou cinza. Ele olhou para Patrícia e ela viu, finalmente viu, o momento em que ele entendeu o que tinha perdido. Você destruiu minha vida, ele sussurrou. Não, ela respondeu. Você destruiu a sua. Eu só trouxe a verdade à tona. As batidas ficaram mais fortes. Última chance, abra ou vamos arrombar. Carlos foi até a porta. Abriu. 3 agentes entraram. Armas em punho. Identificações no peito. Eduardo Martins. O primeiro agente perguntou. Eduardo não respondeu. Só ficou ali parado, derrotado. Eduardo Martins. Você está preso por homicídio qualificado. Fraude, desvio de verbas e falsidade ideológica. O agente sacou as algemas.
Vire-se e coloque as mãos nas costas. Eduardo obedeceu como autômato. Quando as algemas clicaram nos pulsos, ele olhou para Patrícia uma última vez. Ela sustentou o olhar. Não com raiva, não com tristeza, com a serenidade de quem fez o certo. Os agentes o levaram. Patrícia e Carlos ficaram no quarto vazio. Só o som do ar-condicionado preenchendo o silêncio. Acabou, Carlos disse. Patrícia assentiu, sentindo as pernas fraquejarem. Sentou no sofá, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de dor, eram de libertação. Patrícia ficou sentada naquele sofá de couro por tempo indeterminado. Carlos respeitou o silêncio dela. Apenas ficou ali perto. Presença reconfortante sem ser invasiva. Lá fora, pela janela enorme, São Paulo piscava com suas luzes. A cidade seguindo seu ritmo como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, tudo tinha mudado. Pronta para ir. Carlos perguntou gentilmente. Ela assentiu, limpou as últimas lágrimas com as costas da mão. Levantou-se, olhou em volta do quarto uma última vez. Aquele lugar onde Eduardo tinha planejado continuar sua farsa, assinar papéis da herança, voltar para a vida de luxo construída sobre mentiras e sangue. Não mais. Desceram para o lobby. O movimento no hotel continuava normal. Executivos entrando e saindo, turistas com malas, funcionários educados. Ninguém sabia que minutos atrás um assassino tinha sido preso ali em cima, na calçada. Patrícia respirou o ar frio da noite. Sentiu-se estranhamente leve, como se um peso gigante tivesse saído dos ombros. Quer que eu leve você para casa? Carlos ofereceu. Quero ir buscar minha filha. Ele dirigiu até a casa de Neuza. Durante o trajeto, Patrícia olhava pelas ruas. Vendo a cidade com olhos diferentes, tinha saído de casa algumas horas atrás ainda carregando dúvidas, medos. Voltava com a certeza de que tinha feito o certo. Obrigada, ela disse quando Carlos parou na frente da casa. Por tudo. Por acreditar em mim quando parecia loucura. Você é corajosa, Patrícia. Mais do que imagina. Ela desceu do carro, caminhou até a porta. Neuza abriu antes mesmo dela tocar a campainha, como se estivesse esperando na janela. O que aconteceu? A mãe perguntou, vendo algo diferente no rosto da filha. Depois eu conto, mãe. Cadê a Bia? Vendo o desenho. Tá esperando você voltar para dormir. Patrícia entrou. Encontrou Beatriz jogada no sofá de pijama, olhos colados na TV. Quando viu a mãe, a menina pulou. Mamãe! Patrícia abraçou a filha. Apertou com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil. O calor do corpinho pequeno segurou as lágrimas que queriam vir de novo. Vamos para casa, meu amor. Posso levar o ursinho que a vovó deu. Pode levar tudo o que quiser. Na volta, Beatriz falou sem parar no banco de trás sobre o dia na escola. Sobre a professora nova. Sobre o desenho que ela tinha feito. Patrícia ouvia, fazia perguntas, participava da conversa como se fosse uma noite normal qualquer. Mas não era. Nada seria normal de novo. Pelo menos não por um tempo. Depois de colocar Beatriz para dormir, Patrícia sentou na sala com uma xícara de chá. Pegou o celular, viu mensagens de Carlos. Conversei com João Henrique. Imprensa ainda não sabe. Mas não vai demorar. Prepare-se. Ela sabia. Caso daquele tamanho. Diretor financeiro que fingiu a própria morte. Roubou milhões. Matou inocente. Ia estourar nos jornais. Ia ter repórteres na porta de casa. Câmeras. Perguntas invasivas. E Beatriz ia ficar sabendo. A noite foi longa. Patrícia dormiu pouco, acordando a cada barulho, de madrugada. Checou as notícias no celular. Ainda nada. Mas era questão de horas. Na sexta de manhã, levou Beatriz para a escola como sempre. A menina estava animada porque era dia de educação física, sua aula favorita. Tchau, mamãe. Beatriz acenou antes de correr para o pátio. Patrícia ficou parada no portão, vendo a filha brincar com as amigas. Inocência pura. Por quanto tempo mais? A primeira manchete saiu ao meio-dia. Empresário preso em SP fingiu própria morte há 7 anos. Patrícia leu a matéria com o estômago embrulhado. Tinham poucos detalhes ainda. Polícia não tinha liberado muita informação, mas o nome de Eduardo estava lá, e inevitavelmente, o dela também. A viúva, Patrícia Nogueira, trabalha como aeromoça
e foi quem reconheceu o ex-marido durante um voo. O telefone começou a tocar. Números desconhecidos. Ela não atendeu nenhum. Desligou depois do 10º toque seguido. Às 3 da tarde, quando foi buscar Beatriz, tinha 2 carros de reportagem na porta da escola. Patrícia entrou rapidamente. Pegou a filha, saiu pela porta dos fundos que a diretora gentilmente abriu. Mamãe, por que aqueles moços estão tirando foto? Beatriz perguntou no carro. É sobre trabalho, meu amor. Não é nada demais. Mas era, e ia piorar. No sábado de manhã, a história tinha explodido. Todos os jornais, todos os portais de notícia com mais detalhes agora. Desvio de 50 milhões. Entenda o caso do diretor que fingiu a morte. Morador de rua foi usado como corpo no carro incendiado. Médico legista preso por falsificar laudo de morte. Patrícia trancou as portas. Fechou as cortinas. Tinha 3 vans de TV na rua. Repórteres acampados na calçada. O telefone fixo não parava de tocar até ela tirar da tomada. Beatriz começou a ficar assustada. Mamãe, o que está acontecendo? Vem cá, meu amor. Patrícia sentou a filha no sofá ao lado dela. A mamãe precisa conversar com você sobre uma coisa importante. O coração dela batia descompassado. Tinha ensaiado aquela conversa na cabeça 1000 vezes. Mas agora que chegara a hora, as palavras fugiam. É sobre o papai. Beatriz perguntou com aquela intuição assustadora de criança. Patrícia assentiu. É sim. Lembra que a mamãe sempre contou que o papai tinha morrido num acidente quando você ainda estava na minha barriga? Lembro. Então, descobri uma coisa. O papai não morreu naquele acidente. Ele fingiu que tinha morrido. Beatriz franziu a testa confusa. Fingiu? Como assim? Como explicar assassinato? Roubo, traição para uma criança de 7 anos. Patrícia escolheu as palavras com cuidado. O papai fez algumas coisas muito erradas. Pegou dinheiro que não era dele. E quando percebeu que ia ser descoberto, ele fingiu que tinha morrido para poder fugir e não ter que pagar pelo que fez. Mas... e a gente? Ele não quis ficar com a gente. A pergunta partiu o coração de Patrícia. Não, meu amor. Ele escolheu ir embora. Mas isso não é culpa sua. Tá ouvindo? Não é culpa de ninguém a não ser dele. As escolhas ruins que ele fez foram dele, não suas. Beatriz ficou quieta, processando. Então perguntou. Ele é má pessoa. Patrícia respirou fundo. Podia mentir, suavizar, mas decidiu pela verdade. Sempre a verdade. Ele fez coisas de pessoa má, sim. Coisas que machucaram muita gente. E agora a polícia pegou ele. Ele vai ter que responder pelo que fez. Vai ficar preso por muito tempo. Beatriz olhou para as próprias mãos, pensativa. Então ergueu os olhos para a mãe. Você tá triste? Não, não mais, porque a verdade veio à tona. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que mentira. Eu nunca vou conhecer ele, né? Patrícia puxou a filha para um abraço. Não, meu amor, mas você tem a mamãe e a vovó e um monte de gente que te ama de verdade. Isso é o que importa. Beatriz ficou quieta no abraço por um tempo, quando se afastou. Tinha lágrimas nos olhos, mas também algo parecido com alívio. Mamãe, oi. Você é suficiente. Você sempre foi. Patrícia sentiu as próprias lágrimas caírem. Puxou a filha de novo, apertou forte. Obrigada, meu amor. Obrigada. Elas ficaram assim por longos minutos, mãe e filha entrelaçadas no sofá, enquanto lá fora repórteres gritavam perguntas que não seriam respondidas. Naquela tarde, João Henrique ligou. Patrícia, sei que é difícil, mas precisamos que você vá à delegacia prestar depoimento formal, segunda-feira de manhã. Pode ser. Pode. E tem outra coisa. A construtora Vitória quer processar você por danos à imagem. Patrícia riu sem humor. Claro que quer. Não se preocupe. Eles não têm caso. Você só expôs a verdade. Aliás, a empresa deve te uma compensação pelo que Eduardo fez. Não quero o dinheiro deles. Pensa com calma. Esse dinheiro pode garantir futuro da Beatriz. É diferente do dinheiro que Eduardo roubou. É reparação. Ela prometeu pensar. No domingo, Neuza apareceu com marmitas. Imagino que não tá com cabeça para cozinhar. Obrigada, mãe. Elas sentaram na cozinha enquanto Beatriz brincava no quarto. Patrícia contou tudo. Todos os detalhes que tinha poupado antes.
Neuza ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo quando Patrícia terminou. A mãe segurou sua mão. Você foi tão corajosa, filha, tão forte. Não me sinto forte, mas você enfrentou um monstro e venceu. Neuza apertou a mão dela. Agora é hora de curar, de reconstruir, e eu vou estar aqui do seu lado, sempre. Patrícia abraçou a mãe, sentindo-se pela primeira vez em semanas verdadeiramente amparada. Lá fora, o cerco da imprensa continuava, mas ali dentro, naquele abraço, ela encontrou paz. O pesadelo tinha acabado. A verdade tinha vencido. E agora era hora de viver. A segunda-feira amanheceu fria. Patrícia deixou Beatriz com Neuza e foi para a delegacia acompanhada de Carlos. Os repórteres continuavam na porta de casa, mas ela passou de cabeça erguida, sem responder nenhuma pergunta, na delegacia. Prestou depoimento formal por 3 horas. Contou cada detalhe. O voo, o reconhecimento, a investigação, o confronto no hotel. João Henrique estava presente, anotando tudo, fazendo perguntas específicas. A defesa de Eduardo vai tentar alegar que você tinha motivação pessoal para incriminá-lo. O procurador avisou. Vão dizer que é vingança de ex-esposa rejeitada. Que digam o que quiserem. Tenho provas de tudo. Exatamente. E essas provas são sólidas. João Henrique folheou documentos. Além do seu caso, a investigação se expandiu. Estamos analisando todos os contratos da construtora Vitória nos últimos 10 anos. Parece que Eduardo não trabalhava sozinho. Patrícia ergueu as sobrancelhas. Tinha mais gente envolvida. Provavelmente. 50 milhões não somem assim sem que outros fechem os olhos. Já identificamos 3 executivos que podem ter facilitado os desvios, e o Fernando Arantes, preso preventivamente, está negociando delação premiada. Quer contar tudo em troca de redução de pena. João Henrique sorriu sem humor. Ratos abandonam o navio quando ele afunda. Quando saiu da delegacia, Patrícia sentiu-se exausta. O cerco de repórteres na saída foi pior. Câmeras na cara, microfones sendo enfiados, perguntas gritadas de todos os lados. Patrícia, como se sentiu ao ver o ex-marido? Você ainda ama ele. Vai perdoar o que ele fez. Carlos a protegeu, abrindo caminho até o carro. Entraram rapidamente, e ele acelerou antes que conseguissem cercar o veículo. Isso vai passar, ele disse. Daqui a 1 semana tem outro escândalo, e eles esquecem de você. Patrícia não tinha tanta certeza. Nos dias seguintes, as manchetes continuaram, cada vez com mais detalhes, cada vez mais invasivas. Viúva descobriu traição durante voo, viu o tique nervoso dele. Empresário matou morador de rua para fingir própria morte. Médico legista confessa receber 2 milhões para falsificar laudo. Patrícia parou de ler. Trancou-se em casa com Beatriz. Ignorou o telefone. Deixou as cortinas fechadas. Vivia numa bolha de silêncio, enquanto lá fora o mundo gritava sobre sua vida. Renata, sua colega de trabalho, ligou. Patrícia, tá todo mundo aqui perguntando de você. Quer que eu diga alguma coisa. Só diz que eu tô bem e que volto logo, mas não sabia quando voltaria. A empresa tinha dado 15 dias de licença remunerada para se recuperar do trauma. Disseram, como se 15 dias fossem suficientes. No 5º dia após a prisão, um envelope chegou pelos correios. Carta do advogado de Eduardo. Patrícia abriu com mãos trêmulas. Leu as palavras formais e frias. Eduardo queria vê-la. Alegava ter direito a uma conversa, a explicações. Dizia que tudo tinha sido mal entendido, que ela não conhecia o lado dele da história. Ela amassou a carta e jogou no lixo. Não tinha mais nada para ouvir dele. Nunca mais. Na semana seguinte, a construtora Vitória fez pronunciamento oficial. O CEO, um homem de terno caro e expressão grave, apareceu em rede nacional. A construtora Vitória lamenta profundamente os atos criminosos cometidos por Eduardo Martins, ex-funcionário desta empresa. Estamos cooperando integralmente com as autoridades e implementando novos protocolos de auditoria para garantir que situações assim nunca mais ocorram. Não mencionaram que tinham tentado processar Patrícia. Não falaram dos 3 executivos que também estavam sendo investigados. Só jogaram tudo nas costas de Eduardo, como se ele tivesse agido completamente sozinho. Patrícia assistiu pela TV, sentindo raiva crescer.
Aquela empresa tinha se beneficiado do trabalho de Eduardo por anos. Tinham fechado os olhos enquanto ele roubava, e agora se faziam de vítimas, mas pelo menos tinham parado de ameaçá-la com processo. João Henrique ligou na quinta-feira. Boa notícia. A construtora quer negociar acordo. Que tipo de acordo? Compensação financeira? Estão oferecendo 3 milhões de reais para você e Beatriz, em troca. Você assina termo se comprometendo a não processar a empresa. 3 milhões. Era mais dinheiro do que Patrícia veria na vida inteira. Dava para comprar apartamento, garantir faculdade de Beatriz, viver com tranquilidade. E se eu recusar? Pode processar, claro, mas vai demorar anos, vai ser desgastante, e não garanto que ganhe mais que isso. Eles têm advogados caros. Patrícia pensou por 2 dias. Conversou com Neuza, com Carlos, até mesmo com uma terapeuta que tinha começado a ver. No final, aceitou. Não pelo dinheiro, mas porque queria encerrar aquele capítulo. Queria que Beatriz tivesse futuro garantido, sem depender de processos longos e incertos. Assinou os papéis numa tarde de sexta. O dinheiro cairia na conta em 30 dias. Investe com inteligência. João Henrique aconselhou. Procura um bom consultor financeiro. Esse dinheiro pode mudar a vida de vocês se for bem administrado. Enquanto isso, o caso de Eduardo avançava. Fernando Arantes tinha cantado, contando cada detalhe da falsificação. O laboratório que adulterou o DNA também estava sendo investigado. Descobriram que tinham feito isso antes. Pelo menos 6 casos de exames fraudados nos últimos 10 anos. A família de Ronaldo de Souza foi localizada. Uma irmã que morava no interior, que não o via havia anos, mas nunca tinha parado de procurar. Ela deu entrevista chorando, dizendo que achava que o irmão tinha simplesmente desaparecido, que nunca imaginou que tivesse sido assassinado. Patrícia viu a entrevista e chorou junto. Escreveu carta para a irmã de Ronaldo, pedindo desculpas em nome de Eduardo, dizendo que faria o possível para que justiça fosse feita. A irmã respondeu 2 semanas depois. Carta manuscrita, letra trêmula. Obrigada por lutar pela verdade. Meu irmão não merecia morrer daquele jeito. Mas pelo menos agora sei o que aconteceu com ele. Posso finalmente enterrar ele de verdade, com nome e dignidade. Que Deus abençoe você e sua filha. Patrícia guardou a carta numa gaveta, junto com as fotos antigas de Eduardo. Um dia, quando Beatriz fosse mais velha, mostraria tudo, contaria a história completa. Por enquanto, protegia a filha do que podia. A escola foi compreensiva, a diretora chamou Patrícia para conversa, garantiu que Beatriz estava sendo protegida de comentários maldosos. Algumas mães tinham feito perguntas, mas a diretora tinha deixado claro que não toleraria fofoca ou bullying. A Beatriz é criança corajosa, a diretora disse. Tá lidando com tudo muito bem, mas recomendo acompanhamento psicológico, para processar tudo isso de forma saudável. Patrícia concordou. Já tinha marcado sessões com psicóloga infantil. Beatriz ia 1 vez por semana, desenhava, conversava, processava os sentimentos dela do jeito dela. Em casa, a menina fazia perguntas de vez em quando. Mamãe, o papai é muito mau. Ele fez coisas muito ruins, meu amor. Mas todo mundo que faz coisa ruim é mau. Perguntas difíceis. Patrícia respondia com honestidade adaptada para a idade da filha. Nunca mentindo, mas também nunca dando mais detalhes que o necessário. No final de outubro, 2 meses após a prisão, o circo midiático finalmente começou a diminuir. Novos escândalos tomaram as manchetes. A vida seguiu seu curso. Patrícia voltou ao trabalho. Os colegas foram gentis, respeitosos, não fizeram perguntas invasivas. Ela agradeceu em silêncio e mergulhou na rotina. Voar de novo era libertador. Lá em cima, a 10 mil metros de altitude, os problemas pareciam menores. Carlos apareceu num domingo para tomar café, trouxe bolo de chocolate, o favorito de Beatriz. Como você tá? Ele perguntou. Melhor. Um dia de cada vez. Sabe? Sei. Ele tomou um gole de café. O julgamento foi marcado. Fevereiro do ano que vem. Patrícia assentiu. Sabia que teria que testemunhar. Encarar Eduardo de novo. Dessa vez num tribunal. Mas agora ela estava pronta. Tinha atravessado o pior. Tinha olhado o monstro nos olhos e não tinha se curvado. Podia fazer de novo. Dezembro chegou trazendo calor e festas de fim de ano.
Patrícia decorou a casa com Beatriz. Pisca-pisca colorido, árvore pequena com enfeites que a menina tinha feito na escola. Tentava criar normalidade, rotina, alegria, mas tinha uma conversa que precisava acontecer. Uma conversa de verdade, mais profunda que as respostas rápidas que tinha dado até agora. Beatriz estava crescendo, fazendo perguntas mais elaboradas. A psicóloga tinha aconselhado: quanto mais você esconde, mais a imaginação dela preenche os espaços vazios. E a imaginação de criança pode ser pior que a realidade. Numa tarde de sábado, Patrícia preparou chocolate quente e biscoitos. Sentou com Beatriz na varanda, onde dava para ver o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa. Bia, a mamãe quer conversar com você sobre uma coisa importante. A menina tomou um gole de chocolate, deixando o bigode marrom no lábio superior. Sobre o papai. Sobre ele. Patrícia respirou fundo, organizando os pensamentos. Lembra que eu te contei que ele fez coisas ruins? Lembro. Ele pegou dinheiro que não era dele. Isso. Mas teve mais coisas. E eu acho que você é grande o suficiente para entender melhor. Não tudo, mas... O que você precisa saber? Beatriz ficou séria. Daquele jeito que crianças ficam quando percebem que a conversa é de adulto de verdade. Tá. Patrícia escolheu as palavras com cuidado. Tinha ensaiado com a terapeuta, mas ainda assim era difícil. O papai trabalhava numa empresa grande. Ele cuidava do dinheiro dessa empresa. Mas durante 3 anos, ele foi pegando um pouquinho desse dinheiro para ele. Escondido. Foi juntando, até ficar muito dinheiro. Quanto? Milhões de reais. Meu amor, muito mais do que a gente consegue imaginar. Beatriz arregalou os olhos. Nossa! Quando ele percebeu que iam descobrir o que ele tinha feito, ele ficou com medo de ir para a cadeia. Então bolou um plano para fingir que tinha morrido. Assim ninguém ia procurar por ele e ele podia viver com todo aquele dinheiro. Mas como ele fingiu, aqui ficava difícil. Patrícia tinha conversado longamente com a psicóloga sobre quanto detalhe dar. Teve um homem que vivia na rua, ele não tinha casa, não tinha família por perto. O papai... Ela pausou, engoliu seco. O papai fez uma coisa muito ruim com esse homem. Machucou ele e fez parecer que era ele. O papai que tinha morrido, Beatriz franziu a testa, processando. Ele matou o homem. A palavra saiu da boca da criança, crua e direta. Patrícia sentiu vontade de chorar, mas se segurou. Sim, meu amor, ele fez isso. Silêncio. Beatriz olhou para o próprio copo de chocolate, depois para o horizonte onde o sol se punha. Por isso todo mundo estava falando dele na TV. Por isso os moços tiravam foto. Por isso sim. E por isso ele tá preso. Exatamente. Ele vai ficar preso por muito, muito tempo. Porque o que ele fez foi muito errado. Não se pode machucar pessoas. Não se pode tirar a vida de ninguém. Beatriz ficou quieta por um tempo longo. Patrícia respeitou o silêncio. Deixou a filha processar no ritmo dela. Mamãe, a menina disse finalmente. Oi, meu amor. Ele ia fazer isso com a gente também. Machucar a gente? O coração de Patrícia apertou. Não, Bia. Eu acho que não. Mas ele escolheu ir embora. Escolheu o dinheiro ao invés de ficar com a gente. Porque ele não gostava da gente. Ali estava a ferida. A pergunta que toda criança abandonada faz. Patrícia puxou Beatriz para perto. Abraçou. Não é sobre você, meu amor. Nunca foi o papai. Ele tinha problemas dentro dele. Coisas que a gente não consegue entender direito. Mas isso não é culpa sua. Você é perfeita do jeito que é. Mas se eu fosse melhor, ele tinha ficado. Não, Bia, não funciona assim. Patrícia segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Olhou nos olhos. Você ouve bem o que eu vou dizer. Você não podia fazer nada diferente. Você era um bebê, nem tinha nascido ainda. As escolhas ruins que ele fez não têm nada a ver com você. Ele que era. Ela procurou a palavra certa. Ele que estava quebrado por dentro. Beatriz tinha lágrimas nos olhos. Eu queria ter um pai igual às outras crianças. Eu sei, meu amor. Eu sei. Elas choraram juntas ali na varanda, abraçadas. Enquanto o sol terminava de se pôr e as estrelas começavam a aparecer no céu, quando as lágrimas secaram, Beatriz perguntou: A gente vai ficar bem. Vamos sim. A gente sempre ficou bem. Não foi? Você,
Eu e a vovó, a gente se tem. E isso é o que importa. Beatriz pensou. Então assentiu. Tá, mas mamãe... Oi, eu não quero ver ele. Nunca. Mesmo quando eu crescer... Patrícia sentiu alívio misturado com tristeza. Não precisa ver se não quiser. Essa decisão é sua. E se ele sair da cadeia um dia? Vai demorar muitos anos, Bia. E se um dia ele sair, você já vai estar grande. Pode decidir o que fazer, mas ele nunca mais vai poder te machucar. Eu prometo. Beatriz ficou satisfeita com a resposta. Terminou o chocolate, comeu mais um biscoito. Posso ir brincar agora? A capacidade de criança de processar coisas pesadas e depois voltar para a normalidade sempre impressionava a Patrícia. Pode, meu amor. Beatriz saiu correndo para o quarto. Patrícia ficou na varanda, exausta emocionalmente. Pegou o celular, mandou mensagem para a terapeuta. Tive a conversa, foi difícil, mas acho que ela entendeu. A resposta veio minutos depois. Ótimo, você fez o certo. Agora é continuar disponível para quando ela quiser falar mais. As crianças processam aos poucos. No domingo, Neuza veio almoçar. Fez a famosa lasanha dela, a que Beatriz adorava. Comeram juntas, conversaram sobre coisas leves. A nova novela, o vizinho que tinha comprado o carro novo, o calor absurdo de dezembro, depois do almoço. Enquanto Beatriz tirava a soneca, Neuza e Patrícia tomaram café na cozinha. Você contou para ela? Neuza perguntou. Contei ontem. Como ela reagiu? Chorou? Fez as perguntas que eu temia. Mas acho que tá processando bem, melhor do que eu esperava. Neuza segurou a mão da filha. Criança é resiliente, muito mais que a gente imagina. Espero que sim, mãe, porque ela não merece carregar esse peso. E você, como você tá? Patrícia pensou antes de responder. Tem dias bons e dias ruins. Hoje é um dia bom. Ontem foi difícil. Amanhã não sei. Mas tô sobrevivendo. E aos poucos, tô começando a viver de novo. Você é muito forte, filha. Não me sinto forte. Mas olha tudo que passou. Tudo que enfrentou. Muita gente teria desmoronado. Você se levantou e lutou. Patrícia sorriu, cansada. Não tinha escolha. Sempre tem escolha. Você podia ter fingido que não viu ele no avião. Podia ter deixado pra lá, mas não deixou. Foi atrás da verdade. Mesmo sabendo que ia doer, tinha razão. Patrícia podia ter vivido o resto da vida sem saber, criando Beatriz na mentira confortável de que o pai tinha sido herói morto tragicamente. Mas a verdade, dolorosa como era, tinha libertado ela. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que eu vou conseguir confiar em alguém de novo um dia, tipo, ter um relacionamento? Neuza sorriu com carinho. Vai sim. Não agora, claro. Você precisa de tempo para curar. Mas um dia, quando estiver pronta, vai encontrar alguém que mereça sua confiança. Alguém de verdade. Como vou saber que é de verdade? Eu achava que conhecia o Eduardo. Ninguém tem garantia, filha. Mas você é mais sábia agora, mais atenta e mais importante. Você tá inteira sozinha. Não precisa de ninguém para ser completa. Então, quando alguém aparecer, vai ser para somar, não para preencher vazio. Patrícia deixou as palavras da mãe assentarem. Tinha razão. Ela estava inteira, machucada, cicatrizando, mas inteira. Naquela noite, depois que Neuza foi embora e Beatriz dormiu, Patrícia sentou no sofá com um copo de vinho, ligou a TV, mas sem prestar atenção, pensou em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. O voo, o reconhecimento, a investigação, o confronto, a prisão, a exposição, a dor, a cura começando. Tinha sido a montanha-russa mais louca da vida dela, e ainda não tinha acabado. O julgamento estava por vir. Mais exposição, mais dor, mais processo. Mas ela ia aguentar, porque tinha Beatriz, tinha Neuza, tinha a verdade do lado dela, e tinha a si mesma, mais forte do que jamais tinha imaginado ser. Bebeu o último gole de vinho, lavou o copo, foi deitar. Amanhã era mais um dia, e ela estava pronta. Fevereiro chegou com chuvas intensas, e o julgamento que Patrícia sabia que teria que enfrentar. 3 meses tinham passado desde a prisão de Eduardo. 3 meses de cura lenta, de reconstrução, de aprender a respirar de novo.
O Fórum Criminal era um prédio imponente no centro de São Paulo. Patrícia chegou cedo, acompanhada de Carlos e João Henrique. Vestia roupa social discreta, calça preta, camisa branca, cabelo preso. Queria parecer forte, mesmo com o estômago revirado. Preparada? João Henrique perguntou. Não, mas vou fazer mesmo assim. O tribunal estava cheio, jornalistas, curiosos, familiares de Ronaldo de Souza. Patrícia viu a irmã dele sentada na primeira fila, lenço na mão, olhos vermelhos. Acenou discretamente. A mulher acenou de volta. Então, Eduardo entrou. Algemado, uniforme laranja de presidiário, barba por fazer, tão diferente do homem de terno Armani que ela tinha visto no hotel. Os 3 meses de prisão tinham envelhecido ele. Cabelos mais grisalhos, rosto mais magro, olheiras profundas. Os olhos dele se encontraram por um segundo. Patrícia não desviou. Não havia mais medo ali. Não havia mais dor paralisante. Só a calma de quem fez o que era certo. Eduardo foi quem desviou o olhar primeiro. O julgamento durou 2 dias. Testemunhas foram chamadas. Fernando Arantes, o legista corrupto, testemunhou em troca de redução de pena. Contou cada detalhe da falsificação do laudo, do pagamento de 2 milhões, da manipulação do DNA. Ex-colegas da construtora Vitória testemunharam sobre os desvios, sobre as empresas fantasmas, sobre como Eduardo tinha acesso privilegiado a tudo. A irmã de Ronaldo de Souza testemunhou chorando. Contou sobre o irmão que tinha problemas com bebida, mas era gente boa, que mandava cartão todo Natal mesmo morando na rua, que não merecia ter morrido queimado num carro só para servir de fantoche no plano macabro de um homem rico. Patrícia foi chamada no 2º dia. Subiu ao banco das testemunhas com as pernas bambas, mas a voz firme. Contou tudo. O casamento, a gravidez, a notícia da morte, o luto, e então o voo fatídico, o reconhecimento impossível. A decisão de investigar. Por que a senhora decidiu investigar? O promotor perguntou. Por que não deixar para lá? Porque eu precisava da verdade. Patrícia respondeu, olhando direto para Eduardo. Eu tinha vivido 7 anos numa mentira. Minha filha tinha crescido acreditando numa mentira. E quando vi ele vivo, rico, feliz, enquanto a gente tinha sofrido tanto, eu soube que não podia deixar passar. Não por vingança, mas por justiça. A defesa tentou desacreditá-la. Insinuaram que ela tinha inventado tudo por mágoa, que não tinha certeza de que o homem no avião era Eduardo, que tinha contratado investigador com motivação pessoal. Mas as provas falavam por si. Documentos, e-mails, registros bancários. Era impossível negar. No fim do 2º dia, o juiz pediu silêncio. O tribunal se retira para a deliberação. A sentença será lida amanhã. Às 10 da manhã, Patrícia passou a noite em casa com Beatriz. A menina estava mais quieta que o normal. Tá tudo bem, meu amor. Você viu ele hoje, né, o papai? Vi. Como ele estava. Patrícia pensou na resposta. Diferente, mais velho, mais cansado. Você ficou triste. Não. Eu não sinto mais nada por ele, Bia, só alívio de que tudo vai acabar logo. Beatriz abraçou a mãe. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu amor. Mais que tudo nesse mundo, na manhã seguinte, o tribunal estava ainda mais cheio. Patrícia sentou na mesma cadeira, Carlos ao lado. Neuza tinha vindo também, dando suporte silencioso. O juiz entrou. Todos se levantaram. Eduardo Martins. Levante-se. Eduardo se levantou, algemas tilintando. O juiz começou a ler a sentença. Palavras formais, jurídicas, mas o peso delas era claro. Culpado. Todas as acusações. Homicídio qualificado, desvio de verba pública, falsidade ideológica, corrupção ativa, sentencio o réu a 35 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime antes de cumpridos 2/3 da pena. 35 anos. Eduardo fechou os olhos, cambaleou levemente. O advogado dele segurou seu braço. Além disso, o juiz continuou. O réu deverá devolver integralmente os valores desviados. Acrescidos de correção monetária e multa, bens e contas serão bloqueados e revertidos para a reparação das vítimas e do Estado. Batida do martelo. Final, levaram Eduardo de volta. Ele olhou para Patrícia uma última vez ao passar. Ela viu algo nos olhos dele. Talvez arrependimento, talvez só derrota. Não importava mais.
do lado de fora do tribunal. Repórteres cercaram Patrícia. Dessa vez, ela parou. Olhou para as câmeras, para os microfones. Só quero dizer uma coisa, ela falou, voz clara. Justiça foi feita, não só para mim e minha filha, mas principalmente para Ronaldo de Souza, um homem inocente que teve a vida tirada. Espero que sua família encontre paz agora. Você perdoa seu ex-marido? Um repórter gritou. Patrícia pensou. Perdão é para quem se arrepende de verdade. Eu escolho não carregar raiva. Escolho viver, mas perdoar. Isso é entre ele e a consciência dele. Saiu sem responder mais perguntas. Uma semana depois, Patrícia estava no quintal da casa de Neuza. Sábado de tarde, sol forte, Beatriz brincando com a mangueira, molhando as plantas e rindo. A compensação financeira tinha caído na conta. 3 milhões da construtora, mais a restituição parcial dos bens de Eduardo. Patrícia tinha contratado um consultor financeiro honesto, investido com sabedoria, apartamento próprio, faculdade de Beatriz garantida, segurança para o futuro. Mas mais importante que o dinheiro era a paz, Neuza trouxe limonada gelada, sentaram na sombra da jabuticabeira, vendo Beatriz brincar. Você parece diferente, Neuza comentou. Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Patrícia sorriu, era verdade. Pela primeira vez em 7 anos. Talvez em mais tempo. Ela se sentia realmente livre. Conseguiu um emprego melhor. Ela contou. Gerente de voo, menos viagens, melhor salário, vou poder ficar mais tempo com a Bia. Que maravilha, filha. E tô pensando, talvez voltar a estudar. Sempre quis fazer faculdade de psicologia. Nunca é tarde. Beatriz veio correndo, toda molhada. Mamãe, vem brincar comigo. Patrícia riu, levantou. Vou me molhar toda. Tanto faz, vem. Ela correu para o quintal, deixou a filha encharcá-la com a mangueira. Riram juntas, brincaram como não brincavam havia tempos. Ali, naquele quintal simples, com a filha rindo, a mãe sorrindo, o sol brilhando. Patrícia entendeu algo fundamental. Eduardo tinha tentado destruir tudo. Tinha mentido, roubado, matado, tinha abandonado a família, fingido estar morto, vivido no luxo enquanto elas sofriam, mas não tinha vencido, porque ali estavam elas, vivas, juntas, felizes. Beatriz parou de brincar. Veio abraçar a mãe toda molhada. Mamãe, oi meu amor, a gente vai ficar sempre juntas, né? Sempre, Bia, eu prometo. Mesmo quando eu crescer, mesmo quando você crescer, casar, ter seus próprios filhos, eu sempre vou estar aqui. Beatriz sorriu aquele sorriso largo, cheio de covinha. Então tá bom. Voltou pra brincadeira. Patrícia ficou parada ali, olhando a filha. Pensou em tudo que tinham passado. Em tudo que ainda viriam a passar. A vida não seria perfeita. Nunca seria. Teriam problemas, desafios, dias ruins. Mas teriam uma a outra. Teriam a verdade. Teriam amor de verdade. Não baseado em mentiras. Neuza apareceu na porta. Vem comer bolo, fiz de chocolate. Beatriz saiu correndo. Patrícia a seguiu mais devagar, saboreando aquele momento. No caminho, parou, olhou para o céu azul, sentiu o sol na pele, o cheiro de grama molhada. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu gratidão pura, não pelo que tinha acontecido, mas pelo que tinha superado. Eduardo tinha escolhido dinheiro, mentira, egoísmo. Tinha escolhido ser monstro. Ela tinha escolhido verdade, coragem, amor. Tinha escolhido viver. E essa escolha fazia toda a diferença.